uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Eu recomendo muito assim, treinar. Assim, muita gente vai, né, tem que ter treino, tem que treinar. Vai na frente do espelho, fala com você mesmo, igual antes da entrevista que eu estava treinando coisas que vocês passaram meio que eu estava treinando porque eu poderia estar falando, treinando assim, demasiadamente como fala. Então, pega ali na frente do espelho, treine, pega o texto, treine ali, leitura, treine também escrita, porque tem diferentes tipos de escrita, da TV, da rádio, da internet, é totalmente diferente. Se você pegar um texto que está na internet e ir para a apresentação, você vai se atrapalhar, você vai ter um engajo, você vai conseguir ler, porque a apresentação vai ser de outro tipo de falar ali. De linguagem. De linguagem. Isso. Tem a padrão, formal. Então, você falando como foi produzir essa matéria e tudo, então foi meio que no susto ali, não foi totalmente preparado. Então isso mostra que realmente você tem a veia de apresentador mesmo, porque você não está preparado, e isso também mostra o interesse, né? Eu posso isso. Então isso é muito importante no estudante de jornalismo, ter essa questão de interesse, porque a gente sabe que nada vai cair nas nossas mãos, inclusive essa questão de fonte também. Não tem número de WhatsApp. Fala dificuldade de fonte é dificuldade. Meu Deus. A gente sabe assim, consegui, vê se você consegue, eu vou mandar mensagem você também. E essa questão de fonte é muito engraçado falar sobre isso. Que às vezes os dois respondem e a gente não estava esperando nenhum responder, enfim, no jornalismo. Vivi muito isso. Essa A gente mandava para 10, aí na hora que nem não respondia, você mandava para um, concordava, o outro mandava também, você tinha que despachar o. Exatamente. E aí você fala, e quando eu precisar de novo desse, como é que vai ser? Enfim, essa questão de fonte é muito engraçada no jornalismo e muito necessária também, porque é o nosso livro ali, é o que a gente precisa. É o essencial. É o essencial. Exatamente, o essencial ali para a reportagem, para tudo. E foi a escolhida entre tantas que tinha, então teve um diferencial, querendo que sim ou que não, né? E aí eu quero que você fale mais ou menos o que você falou nessa reportagem, nessa aparição que teve. Qual foi o fato que se marcou? Fala nessa em específico, eu posso falar. Pode falar. Assim, enquanto eu estive no TV Anhanguera, minha cidade ela era visitada cotidianamente, né? Eu sempre buscava levar a equipe, então foram diversas vezes eu levei a equipe lá. Porque a minha cidade, assim, ela tem uma tradição que começa no domingo de Páscoa, na verdade, começa em janeiro ainda. Em janeiro e segue todo ano tem festividade, então a cidade não para. Assim, é tradição que acontece o ano todo, então eu sempre levava a equipe lá. E essa da para a Rede 8 de Reis, lá do Divino Espírito Santo, né, uma tradição muito rica, tradicional do Estado, né, e eu trago aqui a importância da valorização do santo, porque esse pessoal que está ali por trás dessa cultura, que está ali vivendo aquilo, eles sentem essa necessidade de ter essa tem uma preparação toda. Sim, de serem reconhecidos, porque uma cultura que não era mostrada, inclusive isso trouxe lá no meu TCC, era PDT do TCC, uma cultura que ela não é mostrada, é esquecida. É igual você estar ali fazendo um trabalho, se você não é visto, você vai desanimando. E você fica desmotivado. Isso acontece com a cultura também. Isso é importante o jornalista ter essa visão. Eu falo isso não só aqui para o Tocantins, tem muita gente aqui para a universidade que é da Bahia, Goiás, de outros estados, né? Faça isso com o seu estado, a gente retorna com o seu estado de origem, faça isso com o seu estado, seja de Roraima, de Mato Grosso, né? Mostre a cultura local. As pessoas elas vão se sentir representadas e essa cultura vai ser difundida cada vez mais no seu trabalho como jornalista, nossa, as pessoas vão lembrar de você para sempre. Exatamente, como você falou, quando volta para essa cidade, tem muita gente esperando. Então eu acho muito importante essa questão de trazer a cultura, até quando você tá, assim, quando aparece a Ana Paula Reber, que é sempre quando vai dar uma notícia, assim, você fala, olha, vai falar sobre... Paula Reber, repórter. Exatamente, então assim, é muito importante ver seu
E eu espero muito continuar vendo, mas inclusive as coisas sobre o TCC, né, que você disse. Vamos se aprofundar nisso também, quero saber como vai para esse TCC, porque essa palavra a gente já está estudando muito no nosso período na matéria de metodologia científica que a gente está tendo agora. Então, quero que você fale sobre isso e a questão da escolha teve a ver um pouco com essa matéria que você produziu, que foi feita, então eu quero que você fale. Desde quando eu entrei em jornalismo, eu sabia que eu queria fazer TCC. Eu já sabia, só não tinha ainda o que seria o formato. Eu estava no documentário, só que chegou lá no dia de fazer a matéria de TCC, eu falei, nossa, o documentário vai exigir mais e tudo, mas aí migrei para o livro fotográfico. E assim, eu queria contar as histórias através das imagens, as imagens que são contar essas histórias. E ficou, assim, não é porque meu não, mas ficou muito incrível. E assim, todo mundo quando vai pegar a matéria de TCC, nossa, é aquele bicho de 7 cabeças, não tem aquela coisa, não é nada. Os TCC são mais um trabalho da faculdade. Vocês vão ver como é a diferença. É claro que tem aquele nervoso, a gente fica nervoso. Eu quando vou apresentar, assim, vou falar em público, eu faço cerimonial também, que eu ver, né? Sempre dá aquele nervosinho, ó. Já é diferente para apresentar o TCC, mas eu tenho a UFT, é uma casa enorme, muitos professores muito bem preparados. Tive uma banca muito boa, eu tive muita sorte com uma banca maravilhosa, a professora Cíntia, o orientador, o pessoal da mesa, a trabalhadora excelente, sabendo elogiar. E, assim, igual eu falei, o bicho de 7 cabeças, mas na hora você vê que não é tudo isso. Quando você apresenta seu TCC, você fala, sai daquele lugar. Aí fazendo a tua pergunta, né? Sempre quis trazer a cultura, e isso foi representado no livro fotográfico. Mostrei, né? Não deu para mostrar tudo, como eu falei, é uma tradição, lá tem tradição o ano todo, mas eu trouxe ali o que acontece a principal, que é entre abril, maio, junho e julho, que acontece entre esse período que é o festival, que eu devia explicar em nacional de trabalho, trazer todas e ficar um trabalho muito gigantesco, mas essas duas são as principais do fazer lá. O pessoal gostou demais, se sentiu representado, muito bem acolhido, aí chega lá o pessoal, ó, te pega aqui, te orienta. Já ia perguntar como é que foi a questão que você teve que ir, né? Conhecer, ver. Então, como é que foi essa experiência? Ainda mais, você falou, né? Que foi de foto e tal, como foi tirar as fotos e tudo. Assim, foi um trabalho que para mim eu considero não foi assim, muito difícil, não, porque é uma cultura que eu cresci dentro dela. Então, desde lá da escola, a gente já escutava como é que era essa cultura, as pessoas mais velhas, minha avó, contavam como é que era essa cultura. Eu trouxe para o meu livro aquilo que eu escutava, mas é claro, a gente tem que traduzir em passamento, né? E assim, graças a Deus eu tinha escritoras lá que fizeram livros, a minha avó tinha uma escritora do curso do livro que ela teve essa ideia lá em 2007 ou 2009, se não me engano, de escutar essas pessoas mais velhas, porque ela viu essa necessidade, então ela trouxe registro, pegou essas e registrar para não perder. Isso foi fenomenal, porque muitas dessas pessoas nem vivam mais velhas. E eu trouxe isso para dentro do TCC graças a essas escrituras que elas fizeram, né? Teve também a Marinal, que é daqui do profissional, Paulo, ela também escreveu sobre a cultura de Monte e conseguiu trazer um vazamento. Mas muitas coisas foi coisas que eu escutava mesmo, né? As pessoas não contavam o cotidiano, como é que acontecia a cultura, e eu trouxe para dentro desse livro. E assim, muito bem recebido, estava em casa, mas não tinha tempo. Muito legal falar sobre essa questão, né, da sua sabe, muito legal. Isso mostra que ela já se importava já com que isso foi passado para você dessa forma. Enfim, é muito, muito legal ouvir sobre a cultura. E é isso, o que eu tinha falado antes, eu acho muito importante a questão de sabe, falar sobre essa cultura. Influenciou bastante. Isso, exatamente. Influenciou positivamente. Na questão da escolha do TCC, você já tinha em mente. Isso é muito, sabe, porque eu inclusive tenho um em mente, mas eu estudo várias coisas, então eu tenho muito medo de querer trocar, sabe? Você ter essa certeza e tal. Isso acontece bastante. O pessoal está ali quase ali para fechar o trabalho em si, troca ali de última
Aqui eu mudei para Palmas, já fazem 5, 7 anos eu mudei para Palmas. E sempre eu passava, via o pessoal, comentava assim, sobre a cultura, muita gente não conhecia. Até porque muita gente que está aqui em Palmas, de outros estados, da União, enfim, estados que Palmas foi povoada por pessoas de diferentes regiões, não só do Brasil, como de fora, e que não conheciam essa cultura. Essa cultura já tem mais de 200 anos, uma coisa muito antiga, né? Começou ainda com negros que eram escravizados da África. Aqui no Brasil, encontraram o cristianismo e começaram a difundir essa cultura. Foi uma coisa assim, muito rica. E eu via que o pessoal não conhecia. Então eu falei, nossa, realmente tem essa necessidade. E eu enquanto jornalista, tenho essa necessidade de ir lá, de registrar, de mostrar para as pessoas que a cultura está bem compartilhando. Muitas pessoas que nem conhecem, nem sabem que é perto, mas tem aqui a 96 quilômetros que tem essa cultura, a atividade também é muito antiga, o povo nacional, o povo bravo. Então, isso aí é muito importante o jornalista ter essa visão que perto dele tem história, porque assim, a cultura, uma tradição, nada mais é que a própria história daquele povo. Anda assim junto, a história com a tradição anda juntas, paralelas. A história, a tradição se constrói da história das pessoas. Ela precisa ter essa visão. É exatamente isso que eu trago para o meu olhar. É muito legal, né? Falar sobre a tradição, sobre a história. A minha veio de Guarani, e ela tem muita história, assim, de cultura de lá, que a gente que está aqui, a gente quase não ouve falar, e aqui perto, sabe? Guarani. Então, quando ela mudou pra cá e ela falou sobre, eu acho muito interessante, eu sempre faço perguntar. Eu levei a Ju de Guarani. Ela conheceu. Então, é muito importante ver a trajetória dessa cidade. Eu acho que é isso, né? Eu acho que, enfim, exatamente, ela me levou lá pra Guarani, foi muito legal. E eu também quero conhecer vamos para a Ponte do Carmo, conhecer a cultura de lá. E eu acho importante isso, sabe? Até para as pessoas turistarem mais lá, ter esse convívio com o pessoal. E é isso, tá? Foi muito enriquecedor esse papo. Tanto para a gente na questão do jornalismo, tanto para a questão fora do jornalismo, sobre cultura e tal, que eu acho incrível. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço a vocês, assim, eu me sinto muito lisonjeado de ter recebido esse convite, ainda mais. E outra coisa, enquanto a gente está no jornalismo, a gente está na Universidade Federal, hoje eu sinto que eu estou aqui devolvendo o conhecimento, coisa que eu tive o conhecimento da universidade, eu estou devolvendo aqui para vocês, coisa que para mim assim, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigado pelo convite, devolvendo conhecimento que a universidade a mim foi passado. Foi um papo muito bom, desenrolou muito. A gente dá pra ver que a gente tá um pouco nervosa, parece que vocês entendam. É normal. A gente tá um pouco nervosa, mas assim, foi fluindo, achei um papo muito legal, muito cabeça também sobre diversos assuntos. E eu quero que você fale, né? Você falou que tem um jornal online, se quiser fazer o seu. Pode fazer meu mexão. O seu mexão, exatamente. Gente, segue todo mundo, segue aí o jornal, tudo em alto, tudo junto, toemalto.com.br, no nosso site, siga a gente nas redes sociais. É um jornal que a gente começou há pouco tempo, já tem muito sucesso, tem mais de 3 milhões de visualizações já no Instagram, então, assim, é um tipo de formato que a gente estudou, que a gente pensou, que a gente está atraindo essas pessoas que muitas vezes não têm tempo de ir atrás do tradicional, mas é claro, com muita credibilidade, com muita apuração, a gente está conseguindo passar a notícia e combatendo a desinformação todo mundo.